A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para estudar a revista da Escola Dominical, Classe dos Adultos. E nessa oportunidade que Deus nos concede, nós vamos estudar a lição 7 da Classe dos Adultos, AD Braz, Assembleia de Deus, Ministério Braz ou Madureira, né? Então nós estamos aqui para estudar a lição 7 de Escola Dominical, a Classe dos Adultos. E o título da nossa lição é Liberalidade, uma atitude de gratidão e reconhecimento. Aqui nós temos o textuário e temos a verdade aplicada. Vamos estar lendo então o textuário e a verdade aplicada. Em seguida, 2 Coríntios capítulo 9 e o versículo 6, a partir do versículo 6. Texto áureo, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. 2 Coríntios 9, 9. Verdade aplicada, contribuir com amor e alegria e generosidade, expressa qualidades do caráter cristão e gratidão a Deus. A nossa leitura é o texto de referência, né? Que é a nossa leitura. Se encontra lá em 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6. Digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus é poderoso para fazer abundar vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superamudez em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia o pão para comer, também multiplicará as vossas sementeiras e aumentará os frutos da vossa justiça. Essa lição da classe dos adultos será ministrada dia 18 de maio e nós estamos aqui para estudar um pouquinho essa lição tão profunda, né? Que fala sobre ofertas ou a nossa generosidade de contribuir com as ofertas, com o pobre, com aquelas pessoas que estão passando necessidade, e assim demonstrar o amor de Deus. Como é de costume, né? A lição é dividida em 3 tópicos, e nós vamos ler aqui os tópicos aqui, para assim dar continuidade. É importante dizer para você que aqui nós vamos fazer um resumo aí de 35 ou 40 minutos. E é importante você que é professor de escola dominical, estar estudando junto comigo, que eu vou falar algumas coisas aqui que vai ajudar você a ministrar, né? A ministrar a palavra de Deus e enriquecer um pouco aí a sua aula, se aprofundar um pouco dentro desse tema que é muito importante para que você possa enriquecer a sua aula, porque conhecimento nunca é demais. Vamos ler aqui então, nós vamos fazer um resumo, para ficar aí com 35 ou 40 minutos. Então vamos ler aqui, o esboço da lição, que é dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico diz, ofertando com alegria de contribuir. Segundo, contribuindo de coração. Terceiro, as ofertas voluntárias. A igreja exemplar, uma igreja rica em amor. Os gentios socorrem os judeus. Terceiro, um exemplo a ser seguido. Terceiro tópico, a generosidade cristã. Primeiro, abundantes em generosidade. Segundo, abundantes em solidariedade.
Terceiro, a responsabilidade dos cristãos. Aqui é o esboço da lição. Pastor Amarildo Martins da Silva é o nosso comentarista e dividiu, como é de costume, o título dessa lição. Ele dividiu em 3 tópicos. E você aí que está assistindo nosso canal, eu convido a você para se inscrever no nosso canal, para que quando você receber, quando nós estivermos aqui gravando e publicarmos os vídeos de Escola Dominical no YouTube, o YouTube vai notificar você que você que foi inscrito no canal vai ser notificado pelo YouTube sempre que gravarmos vídeos novos de Escola Dominical. Então se inscreva no nosso canal, que Deus possa abençoar a sua vida. Então o título da nossa lição é Liberalidade, uma atitude de gratidão e reconhecimento. Então vamos ler aqui o primeiro tópico, ofertando com alegria. Alegria de contribuir. O apóstolo Paulo considerou a generosidade um dom espiritual. O que reparta, faça com liberalidade. Romanos capítulo 12, versículo 8. Para evitar que a igreja considerasse a generosidade um peso, na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo falou sobre a alegria de contribuir. Irmãos, nós sabemos que o crente, ele passa prova, ele passa luta, ele passa dificuldade, e isso entristece a nossa alma, as provas, as lutas dessa vida. Mas o crente, ele não pode ter uma vida só de angústia e de tristeza. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 10. No capítulo 13 de Romanos, aos Romanos. A palavra de Deus diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos a pessoa do Espírito Santo em nossa vida, e pelo fato de termos comunhão com Deus através da sua palavra, da oração, da renúncia do pecado, nós temos a alegria da salvação, que é a coisa mais importante. É o sentimento mais importante e a alegria da salvação. Então, todo crente precisa ter a alegria da salvação, ainda que ele passe prova, passe luta, passe dificuldade, ele precisa ter a alegria da salvação. Então, podemos ver que as pessoas no mundo, elas, quando têm uma vida realizada na sua vida financeira, na sua vida sentimental, são pessoas motivadas e pessoas alegres. Mas são pessoas que espiritualmente estão mortas no pecado e não têm esperança da salvação. São pessoas que conseguem alegria porque arrumam um emprego bom, faz um curso superior, consegue casar, consegue realizar os seus sonhos. Então são pessoas que são alegres, mas espiritualmente são pessoas mortas por causa do pecado. Então na nossa vida há um contraste muito grande. Muitas vezes o crente, ele não conseguiu um emprego bom, ele está passando luta. O crente, ele também tem sonhos na sua vida, de comprar uma casa, de casar, de ter um emprego bom. Todos nós temos esses sonhos, essa expectativa de conseguir algo em nossa vida. Mas nunca podemos se alegrar por isso. Por ter uma casa boa, ter um emprego, ter um carro, ter um bom casamento, não. Nós devemos se alegrar porque nós temos a salvação em nossa vida.
E aqui no primeiro tópico fala assim, alegria de contribuir. Então nós podemos ver que o crente salvo, que ele tem comunhão com Deus, por mais que ele passe a prova e luta, com certeza ele vai ser um crente abençoado também na sua vida financeira, né? Ou seja, Deus vai abençoar a vida dele. Mas é a fase, né? É fase na vida da gente. As promessas de Deus têm data. É Deus que cumpre com a sua palavra, né? No tempo dele, na data certa que ele estabeleceu, ele cumpre a sua palavra na nossa vida. Mas devemos, né, ter a alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo, para que nós possamos, com essa alegria, poder contribuir na obra de Deus, poder socorrer as pessoas. Você pode pensar, eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro, estou passando por uma luta grande na minha vida. Você pode estar passando por uma luta financeira que não é fácil, mas você pode crer na vitória de Deus na sua vida. Você pode crer que Deus vai abençoar a sua vida financeira. E crendo dessa maneira, através da alegria que você tem de servir a Deus, muitas vezes você não pode contribuir, porque você também está passando por essa prova financeira, mas você pode orar por aquela pessoa, para que Deus possa salvá-la, né? E conceder alegria na vida dela, através dela aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque muitas vezes queremos ajudar, queremos ofertar, queremos socorrer uma pessoa, né? E muitas vezes nós não temos como socorrer essas pessoas. Mas espiritualmente nós devemos orar, né? Devemos orar. E se nós temos condições de socorrer uma pessoa que está passando necessidade, devemos ofertar ou ajudar aquela pessoa com alegria. Porque no texto que nós lemos está escrito, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Então nós podemos ver que tem muitas pessoas que são avarentas. Tem pessoas que têm avareza. E a palavra de Deus diz que a avareza é uma forma de idolatria. Nós não podemos ser crentes avarentos. Porque a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. É melhor nós darmos, né, do que receber. É melhor dar do que receber. Porque a palavra de Deus diz isso, que é melhor dar do que receber. Né? Porque para receber não precisa de nada, é só estender as mãos. Agora, quando a pessoa ela vai dar, ela vai doar, é porque ela tem, né? Ela tem a condição, ela tem o amor de Deus, ela tem alegria no coração, né? Ela tem a satisfação de ajudar o necessitado. Então é por aí, né? Então aqui no primeiro ponto, né, a alegria de contribuir. Então a palavra de Deus diz no texto que nós lemos que Deus ama quem dá com alegria. E se Deus realmente abençoa a sua vida, se você tem condições, contribua na obra de Deus. Aqui no texto que nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, a palavra de Deus fala que aquele que semeou pouco, o pouco também ceifará. Se você plantar muito, você vai colher conforme o que você plantou. A quantidade de semente que você semeou, né, no sentido espiritual. Né, Paulo ele pega aqui essa palavra questão de semear, de plantar, né, ele usa aqui a metáfora, né, então ele falou aquele que semeou muito, aquele que semeou pouco, pouco ceifará. Então ele usa a metáfora aqui da plantação, né, da plantação, de cultivar uma plantação. Então, se o agricultor ele plantou pouco, ele vai colher pouco. Mas se ele plantou muito e cuidou da plantação, ele regou, né, ele fez todo aquele procedimento com a plantação, ele vai colher muito. Então Paulo ele usa aqui uma metáfora aqui no sentido, ele fala no sentido literário da palavra, da plantação, para dar um significado espiritual. Ele fala, aquele que semeou pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. É importante, quanto mais você doa na obra de Deus, mais abençoado você vai ser.
Quanto mais você dá, quanto mais você oferta, mais Deus vai abençoar a sua vida. Pode crer nisso, acredite. Quanto mais você dá, você oferta, com alegria no seu coração, com o amor de Deus, mais Deus vai fazer você colher. Quanto mais você plantar, mais você vai colher. E aqui a palavra de Deus fala que devemos fazer tudo isso com alegria, porque nós somos salvos por Jesus Cristo e nós temos o amor de Deus em nosso coração para fazer, para contribuir, para ofertar, para ajudar o necessitado. Vamos correr aqui porque a hora passa rápido. As ofertas voluntárias. Davi disse ao povo que separou ouro, prata, cobre, ferro, madeira, pedras preciosas para a construção do templo. Está lá em Primeiras Crônicas, no capítulo 29. Podemos considerar a generosidade de Davi ao ofertar como expressão de consciência de que não era merecedor de ter escolhido como rei de Israel. Está lá em 2 Samuel 7,18. A dependência da bênção do Senhor. A dependência da bênção do Senhor. Reconhecimento de que todas as riquezas pertencem a Deus. Malaquias no capítulo 10. Deus usa o profeta e fala assim, olha, meu é a prata e minha é o ouro. Deus falou que o ouro e a prata é dele. Minha é a prata e meu é o ouro. Então, a pergunta que eu faço para você, você está preparado para ser abençoado por Deus? Você está preparado? Porque se você não tiver preparado, Deus não vai te abençoar. O que eu quero falar para você é Deus abençoar a sua vida, abençoar mesmo, de você ter um salário aí de 10, 15, 20 mil por mês. Só que Deus só vai fazer isso aí se você for uma pessoa que você não se apega a bens materiais. Tem muitos crentes que não são abençoados financeiramente porque Deus não vai prosperar porque ele vai ter um apego aos bens materiais. E é perigoso ele perder a salvação, ele corre o risco de se tornar um crente avarento. Então, nós vamos ver que a pergunta é, você está preparado para ser abençoado por Deus? Davi, quando ele colocou no coração dele de construir um templo para Deus, Deus não permitiu porque ele era um homem sanguinário, ele tinha tirado muitas vidas. Aí Deus escolheu o filho dele, Salomão, para esta tarefa de construir o templo. Então nós vamos ver que Davi ele ofertou ouro, prata, ferro, madeira, pedras preciosas, porque ele sabia que aquilo ali, esses bens materiais, essa riqueza toda, foi Deus que tinha dado para ele. Davi era um João ninguém, era um zero à esquerda quando ele estava lá na casa do pai dele, era um simples pastor de ovelha. Mas Davi, ele é o homem, que ele expressa sua generosidade, como a expressão de consciência de que não era merecedor de ter sido escolhido como rei de Israel. Então Davi ele era um homem grato a Deus. Ele tinha gratidão no seu coração porque dele mesmo ele não viu que ele era merecedor de ser rei de Israel. E Deus realmente escolheu e abençoou a vida dele tremendamente. Colocou ele numa posição muito elevada como rei. Então Davi aqui com alegria, voluntariamente, ele separou todos esses objetos, esse material todo que esse material de inestimável valor, de grande valor, a valor monetário, ouro, prata, madeira, pedras preciosas. Ele pegou e doou tudo isso para a construção do templo, porque ele fala que não era merecedor de ser rei de Israel. A mesma coisa conosco acontece. Nós não merecemos o que Deus faz em nossa vida. Nós somos salvos pela graça. É através da graça de Deus
né, que Deus nos alcançou, que Ele nos abençoa. Nós não somos merecedores. O que nós merecemos da parte de Deus era o seu julgamento e, consequentemente, a condenação ao inferno. Mas Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, morreu na cruz do Calvário por nós, pelos nossos pecados. E Ele agora, Ele dá o que nós não merecemos, que é a salvação. O que nós merecíamos? O que nós merecemos era o julgamento e a condenação. Então Deus, né? Deus, Ele cancela aquilo que nós merecemos. E Ele nos concede aquilo que nós não merecemos, que é o perdão, a graça de Deus, que é o favor merecido, e a salvação e a bênção em nossa vida. Em todas as áreas, no casamento, na vida financeira, na vida sentimental, no ministério. Deus, Ele quer nos abençoar em todas as áreas, e para isso nós precisamos se desprender de bens materiais, sabendo que Jesus vai voltar a qualquer momento para levar a sua igreja, e nós não podemos estar com o coração, né, nos bens materiais. Jesus falou assim, olha, onde estiver o vosso coração, está o vosso tesouro. Mateus capítulo 6, né? Então nós vamos ver que nosso coração precisa estar na palavra de Deus, né, focado em Jesus. Nós sabemos que tudo aqui vai perecer, então não devemos se apegar, não devemos ser crentes avarentos a bens materiais, porque não devemos ser valorizados pela sociedade por aquilo que nós temos, né? Carro, dinheiro, fama, essas coisas. Não, isso é coisa do mundo, isso é coisa que acontece no mundo. Na igreja é diferente. Na igreja nós somos valorizados pelo que nós temos de Deus, que é a presença de Deus. Não na aparência, mas no nosso coração. Né? No nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, a presença poderosa do Espírito Santo em nossa vida. Vamos continuar aqui então no segundo tópico. A igreja exemplar. Uma igreja rica em amor. Os gentios socorrem os judeus. A oferta era uma prática nas igrejas gentílicas do primeiro século, cujos membros ofertavam de maneira espontânea, movidos por compaixão e amor. Deus concedeu graça aos coríntios gentios para que eles socorressem os crentes judeus. Essa atitude reflete a unidade da igreja de Cristo. Como corpo, o sofrimento de um dos membros deve despertar solidariedade de todos os outros. 1 Coríntios 12, 26. Irmãos, muitas vezes Deus permite dentro da sua casa, na sua igreja, um irmão padecer necessidade. Às vezes Deus fecha a porta de emprego ali para provar aquela pessoa. E Deus, Ele quer nos usar para socorrer aquele irmão que está padecendo necessidade conforme a vontade permissiva de Deus. Deus permite, eu já passei por isso. Já passei de estar pagando aluguel e não trabalhar e não conseguir o dinheiro do aluguel. Provação difícil, provação difícil que gera tristeza, angústia, sofrimento. Muitas vezes Deus permite que nós passamos por isso, né? Para que aqueles que têm condições ali, sendo a igreja de Cristo, venha socorrer esses irmãos que padecem necessidade. A palavra de Deus diz que devemos socorrer a todos, principalmente os da família da fé. Ou seja, nós devemos amar o nosso próximo, não podemos fazer acepção de pessoas, mas a palavra de Deus diz que a prioridade é socorrer a igreja, a família de Deus. A Bíblia diz que a igreja é a família de Deus. Nós somos irmãos, né? E Deus é o nosso Pai, então devemos socorrer a todos, principalmente os da família de Deus. Então nós vamos ver que a igreja de Corinto socorreu, né? Socorreu os irmãos lá, os crentes judeus,
que estava padecendo necessidade. Deus concedeu graça aos coríntios, gentios, para que ele socorresse os cristãos judeus. Ou seja, a igreja gentílica lá, que era do ministério do apóstolo Paulo, né, orientado por Paulo, né, quando Paulo mencionou, né, quando ele falou para a igreja de Corinto lá a necessidade da igreja de Jerusalém, os irmãos da igreja de Corinto mandou as ofertas lá, roupa, comida, de acordo com a necessidade dos irmãos lá na igreja de Jerusalém. Então, devemos realmente pedir para Deus transbordar o amor dele em nosso coração para que nós possamos socorrer os necessitados e principalmente da igreja, né? Fazer trabalho social na igreja. Por isso, devemos trazer no dia de Santa Ceia, né, o quilo, devemos ofertar na igreja, porque na igreja tem despesa e muitas vezes na igreja tem irmãos necessitados de algum alimento. Então precisamos abrir o nosso coração com alegria, porque a palavra de Deus fala assim que Deus, ele ama quem dá com alegria. Está escrito aqui, ó. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Está na leitura bíblica que nós fizemos aqui quase agora, no capítulo 7, de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, perdão. É o capítulo 9 do versículo 7, porque Deus ama o que dá com alegria. Então não devemos ofertar com tristeza, né? Falta de fé, constrangimento, né? Achando que vai faltar para nós. Não, devemos dar com alegria, com amor, com alegria, com fé, sabendo que Deus, ele irá sempre nos abençoar e jamais ele vai nos desamparar em meio às nossas necessidades. Então vamos aqui para o terceiro tópico, a generosidade cristã. Primeiro, abundantes em generosidade. Segundo, abundantes em solidariedade. Terceiro, a responsabilidade dos cristãos, ou seja, a responsabilidade da Igreja de Cristo. Vamos então ler aqui o terceiro tópico. Jesus nos exorta quanto à avareza, porque a vida não consiste nas riquezas que possuímos. Lucas 12:15. O avarento considera os seus bens algo muito precioso. Contudo, os seguidores de Cristo devem ser generosos, auxiliando os que precisam. Então nós vamos ver, irmãos, que devemos tomar cuidado com a avareza. Se Deus deu um carro para você, te deu condições de você comprar um carro, vá buscar aquele irmão que está doente lá na casa dele, que não pode ir para o culto. Vai lá. Dá uma carona para alguns irmãos aí, quando você sai do culto, e tem alguns irmãos que moram longe, vai lá, leva ele na casa dele, não custa nada, né? Não coloque no seu coração o carro que você tem, ou o dinheiro, ou a casa. Não coloque no seu coração isso. Então, quando Deus nos abençoa, é para que nós possamos usar os bens, os recursos que Deus nos concede para o crescimento da sua obra, para que o nome dele seja glorificado, para o crescimento da sua obra, para a expansão, para a glorificação do nome de Deus, de Jesus. Eu tenho visto que tem muitos irmãos que Deus não abençoa. Abençoa quer dizer, às vezes não compra um carro, às vezes não consegue prosperar, porque Deus, se Deus der para ele, né, ele vai fazer acepção de pessoas, ele não vai querer que a pessoa entre no carro dela. Infelizmente tem crentes desse jeito.
né? Que não dá carona para o irmão, que não vai visitar o irmão que está doente para levar a Santa Ceia ou levar ele para o culto. Né? Então o que acontece? A pessoa, ela começa a amar as coisas e a Bíblia condena isso. Devemos amar as pessoas, não as coisas. Devemos tomar cuidado com a avareza, o apego excessivo a bens materiais. Devemos tomar cuidado, isso é um alerta, né? Porque nós vamos ver aqui no mundo, o homem, ele é visto por aquilo que ele tem, pelo dinheiro, pela roupa, pela fama, pela aparência, mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus é diferente. O reino de Deus não vem com aparência humana. O reino de Deus é diferente. Há uma inversão de valores. Então, vamos se desapegar, porque Jesus está voltando e nós precisamos socorrer as pessoas que precisam da nossa oração, da nossa oferta, da nossa ajuda, para que nós possamos glorificar o nome de Deus, né? Para que Deus possa ser visto em nós através das nossas ações. Abundantes em generosidade, os crentes da Macedônia rogaram ao apóstolo Paulo que lhes concedesse graça de participar do socorro aos santos de Jerusalém. Atitudes assim são típicas de pessoas cheias da graça de Deus, para quem a oportunidade de oferta é um privilégio. Veja bem que quando essa igreja da Macedônia ficou sabendo da necessidade da igreja, lá da igreja mãe, né? A igreja sede, a igreja mãe de Jerusalém, que estava padecendo necessidade, eles pediram, a igreja da Macedônia pediu para o apóstolo Paulo participar também dessa coleta de donativos, né? Dessa coleta de comida, de roupa, né? Da necessidade que aquela igreja tinha ali de Jerusalém, conforme a necessidade daquela igreja. Alimento, roupa e outras coisas. Então nós vamos ver que essa igreja, ela deu uma oferta voluntária, né? Voluntária através da fé, através do amor, através da graça de Deus. Ela deu uma oferta voluntária, porque ela pediu para ajudar. Uma coisa é o pastor pedir para a igreja ajudar. Outra coisa é a igreja, né, pedir para o pastor para ajudar. Porque quando o pastor pede, ele está pedindo para a igreja. Agora, quando a igreja vê uma necessidade, no caso dessa igreja aqui da Macedônia, quando a igreja ela vê a necessidade e ela fala, não, eu quero ajudar. Quando o crente vê a necessidade, ele fala, não, eu quero ajudar, eu tenho prazer em ajudar. Eu tenho alegria no meu coração de contribuir com a obra de Deus. Então, realmente, isso aqui, né, é um privilégio. Para quem a oportunidade de ofertar é um privilégio. É um privilégio e não um peso. Devemos se desprender de tudo isso. Porque a palavra de Deus fala assim que o Senhor é Espírito, né? E onde é o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Jesus falou assim, conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, a palavra de Deus, quando a Bíblia está dizendo que Jesus nos liberta, não é só do pecado não, né? Mas desse apego material, né? Desse apego material de querer se apegar às coisas, a sapato, a roupa, a dinheiro, a carro, a tudo isso. Então tem crente que precisa ser liberto dos apegos materiais. Tem crente que precisa ser liberto disso. Precisa ser liberto. Né? Não colocar o coração no dinheiro, no carro, na casa. Não pode. Nosso coração tem que estar na palavra de Deus, em Jesus, ali, em comunhão com o Espírito Santo. Então, muitos crentes precisam se libertar do apego material. Vamos ver aqui então.
o segundo tópico o segundo ponto do terceiro tópico. Abundantes em solidariedade. Os irmãos da Macedônia precisavam se esforçar para imitar Jesus em todas as coisas. Por isso, independentemente de suas necessidades pessoais, eles se tornaram um exemplo de solidariedade. Os macedônios eram alegres pela salvação. Essa alegria transbordava em liberdade. Crente, irmãos, quando ele tem certeza da sua salvação, quando ele tem certeza que o nome dele está escrito no livro da vida, certeza que Deus é na vida dele, então ele consegue realmente fazer isso, ofertar com alegria, né? Porque Jesus realmente nos libertou, liberta o homem. E o homem, quando é liberto, né, do pecado, da avareza, do materialismo, de tudo isso, ele oferta com alegria, porque ele está fazendo na presença de Deus, né? Então não tem uma alegria maior do que você ter a alegria da salvação. A alegria da salvação, né? Saber que vai morar com Deus eternamente, que Deus perdoa seus pecados, e você tem a alegria de amar o próximo. O amor de Deus, ele transborda em nosso coração, em nossa alma, quando nós temos comunhão com Deus e temos a alegria da salvação. A responsabilidade dos cristãos. Assistir os necessidades é uma responsabilidade do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Por isso o apóstolo Paulo instrui os coríntios quanto às coletas para socorrer os cristãos pobres de Jerusalém. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Socorrer os irmãos necessitados é um privilégio que a Igreja de Cristo deve exercitar. Para terminar aqui, nós vamos ver que tem muitas religiões, principalmente no nosso país, que a principal doutrina deles é fazer caridade. Nós podemos dizer, com relação de uma religião que temos aqui no Brasil, que chama-se Igreja Católica Apostólica Romana, que se você for pregar o evangelho aqui no centro de São Paulo, você vai ver que muitos deles estão trazendo cobertor para as pessoas que estão dormindo, né? Levam sopa para as pessoas que estão necessitadas. Então eles fazem um trabalho, né, ali de alimentação com os moradores de rua, um trabalho social, mas o que eu quero explicar é que eles têm por doutrina principal a caridade. A doutrina principal deles não é a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né, que morreu pelos nossos pecados, que entregou-se a si como um Cordeiro Santo, imaculado, como um sacrifício, né, como sacrifício vicário, ou seja, o único sacrifício pelos nossos pecados para nos conceder a salvação das nossas vidas. Então, eles não têm essa doutrina principal, a doutrina fundamental da igreja cristã. Mas a doutrina fundamental dessa religião e até de outras é praticar a caridade, é socorrer as pessoas, né, é ofertar, é ajudar. Então nós vamos ver que o crente, ele deve fazer isso aí, deve fazer um trabalho social, deve socorrer as pessoas na sua necessidade, porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E através das nossas boas obras, as pessoas possam ver Deus em nossa vida. Porque
o cristão, ele deve praticar as boas obras, não para ser salvo, como a Igreja Católica faz isso. A Igreja Católica pratica as boas obras, né? Para serem salvas através das suas boas obras. Na doutrina do catolicismo tem o purgatório, e o purgatório é aquelas pessoas que vão para o purgatório, são pessoas que não tiveram uma vida de comunhão com Deus, segundo a doutrina do catolicismo, e eles vão ser mandados para o purgatório para passar lá um determinado tempo para se purificar, através da oração daqueles que estão aqui na terra, que vão orar por aquela pessoa que faleceu, né? E aquela pessoa, através da oração daquela pessoa que morreu, que está no purgatório, ela vai ser purificada através da intercessão dos santos aqui. Essa é a doutrina do purgatório, né? Então, eles têm a salvação através de boas obras e através também de intercessão daqueles que estão aqui na terra, que intercede por aqueles que morreram e estão lá no purgatório. Agora, a Bíblia ensina totalmente diferente. A salvação é pela graça. Primeiro recebemos a salvação, a transformação, a libertação da presença de Deus, para depois praticarmos as boas obras. Primeiro a gente não pratica as boas obras, vai para o céu. Primeiro nós recebemos a salvação através da graça de Deus, o amor de Deus transborda em nosso coração através da graça, aí vem o mandamento que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. E Jesus fala, o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós recebemos a salvação e a libertação, aí nós começamos a praticar as boas obras para mostrar para o mundo o amor de Deus em nossa vida. Então, nós praticamos as boas obras para mostrar o amor de Deus em nossa vida, uma vez alcançado ou alcançada lá atrás no passado, alcançada pela graça de Deus, fomos salvos, libertos, o amor de Deus transborda no nosso coração, e nós devemos transmitir o amor de Deus através das nossas boas obras. E Jesus falou assim, que Deus será glorificado através das nossas boas obras. Está lá em Mateus capítulo 6. Irmãos, acabamos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida que ficou até o final desse vídeo. Estamos aí com 43 minutos. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Se inscreva no nosso canal. Aleluia, se inscreva no nosso canal. Nosso canal aí está começando agora, só tem 615 inscritos, né? Então é um canal novo, que nós estamos aí com a Escola Dominical, dando aula. Espero que essa aula tenha ajudado você, tenha esclarecido um pouco mais aí na sua vida espiritual, né? Principalmente para você que é professor, te ajudar a ministrar essa lição 7, né? Lá 18 de maio, que vai ser ministrada essa aula na classe dos adultos. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua igreja, o seu pastor. Eu espero você na próxima aula, na lição 8. A fidelidade na mordomia cristã, um chamado à responsabilidade e ao compromisso. Essa vai ser a lição 8 que nós vamos no próximo vídeo. Eu fico por aqui. Presbítero Florival. E eu espero você na próxima aula. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém.